questão da uberização do trabalho. E apesar do aplicativo Uber ser o mais famoso, o mais conhecido nesse tipo de trabalho, na verdade, o sistema filosofia utilizada pelo Uber tem sido implantado em diversas outras atividades. Houve a notícia recente, né, do The Guardian, apontou que chamado autoemprego cresceu em 45% desde 2002 no Reino Unido, mas que esses trabalhadores eles efetivamente ganham, em média, menos do que em 1995. Então, uma redução dessa remuneração do autoemprego, ou seja, é a falsa propaganda de que você vai ser dono do seu negócio, de você mesmo e do seu horário. Porém, isso na realidade não se concretiza. É a falsa expectativa de que você terá mais liberdade, afastando-se do contrato de trabalho protegido pela legislação. Então, o Márcio Postman, ele diz que ante a escalada do desemprego e seduzidos pelo discurso neoliberal do empreendedorismo, né, faça você mesmo, seja você SA e etc., né, vende a ideia de que o esforço pessoal é a chave do sucesso financeiro, ou seja, quanto mais você se esforçar, mais você alcançará o sucesso. E cada vez mais os trabalhadores têm se submetido a esses contratos precários, a longas jornadas de trabalho e completa ausência de garantias, né, trabalhistas e até previdenciárias, eu diria. Um exemplo dessa precarização recente foi essa lei que fala do salão de beleza parceiro ou profissional parceiro, ou seja, transformando profissionais da beleza em empreendedores, quando nós sabemos que os grandes salões de beleza, na verdade, têm toda uma exigência com esses profissionais. Não há realmente essa autonomia que é pregada nesse tipo de trabalho. Trabalho por aplicativos, que é um dos temas da audiência, e eu entendi que seria um tema interessante para que nós façamos uma discussão mais aprofundada sobre isso, né? Então, essa empresa de aplicativo, primeiramente, ela não diz que é uma empresa que faz uma intermediação de transporte, que ela atua no ramo de transporte de passageiros. Ela se diz apenas uma empresa de tecnologia, o que já é um mascaramento da real atividade que ela desenvolve. Ela, na verdade, ela fornece, sim, um serviço de transporte. Ela transforma os desempregados em empreendedores e controla diretamente o trabalho dessas pessoas pela precificação. Então, a baixa taxa que ela cobra, ela faz com que o trabalho seja controlado por ele próprio, não é? Ela ganha com a rotatividade desses trabalhadores. É como se fosse um sistema de pirâmide. Na verdade, as pessoas não se sustentam muito tempo naquele tipo de trabalho. A taxa é de 25% que é cobrada, sem cobrir qualquer custo desse trabalho. Combustível, seguro, depreciação do veículo, etc. Então, as pessoas acabam não se sustentando nesse modelo de trabalho, saem, mas outras entram. Porque, evidentemente, com a alta taxa de desemprego, as pessoas estão precisando se submeter a isso para poder ter algum tipo de renda, mas, na verdade, isso não dura muito. E aí, o motorista... Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Um assunto que muito tem se falado hoje em dia. Tem se falado desde quando o trabalho no Brasil começou a ficar escasso, quando o trabalho começou a ser atacado de fato pelo governo, pelos poderosos, os direitos trabalhistas começaram a ser questionados, então começou a se falar de empreendedorismo. Bom, primeiro vamos definir o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é o ato de você empreender, é o ato de você coordenar, de você criar novas ideias com o intuito de estabelecer um determinado negócio comercial, empresarial. E, enfim, é o ato de empreender, é o fato de você tornar algo realidade, tornar uma ideia de um negócio realidade. E hoje tudo é chamado de empreendedorismo.
eles usam esse termo empreendedorismo para ludibriar as pessoas. Em muitos casos, claro. Né? Há casos que realmente é caso de empreendedorismo mesmo. Mas há casos que eles estão usando esse termo para ludibriar as pessoas, para as pessoas serem escravizadas e ainda se sentirem satisfeitas com isso. Quando que eu percebi isso? Há alguns meses eu estava num fórum de debates no Facebook, e eu fiz uma crítica contra a falta de apoio das empresas de aplicativos. Empresas como Uber, como essa Uber Eats aí, que entrega comida, né, aí para os restaurantes. Enfim, eu questionei bastante a falta de leis trabalhistas que garantam ali para o trabalhador o mínimo possível ali de dignidade. Então eu questionei isso, né? Eu coloquei ali um comentário e questionei. E pelo incrível que pareça, eu recebi muitas críticas de pessoas nessas condições. Eu recebi uma série de críticas ali de motorista de Uber, principalmente de motorista de Uber. Eles começaram a me criticar, dizendo que eu era um comunista, né? Começaram a me chamar de comunista, como se ser comunista fosse uma ofensa. Começaram a dizer ali que não importava se existiam leis trabalhistas, o que importa é que ele que poderia ganhar bem, sendo um empreendedor. Olha só, o motorista de Uber, ele se classificava como empreendedor ali. E ele dizia, e vários ali comentaram assim, eu fui muito atacado ali, pelo incrível que pareça, pelas pessoas que eu estava tentando defender. Estava tentando defender essas pessoas ali contra empresas que têm lucros astronômicos, empresas que não fazem absolutamente nada, que os outros trabalham para elas ficam multibilionárias, atuam em diversos países para enriquecer meia dúzia de pessoas, enquanto outros milhões aí estão ganhando migalhas para poder sobreviver. E eu estava defendendo essas pessoas. Dizendo ali que essas pessoas não têm garantias trabalhistas, se elas ficarem doentes, elas não ganham, né? Se elas não poderem trabalhar, elas não ganham, se elas se acidentar, elas deixam de ganhar. Enfim, não tem garantia nenhuma. Você ganha o que você trabalha. Só. Se você não trabalhar, você não ganha. Diferente de um empregado de uma empresa, que ele tem ali algumas garantias, né? Ali, inclusive porque ele contribui para o INSS. Flávio se tornou motorista de aplicativo para sobreviver. Trabalha de 14 a 16 horas por dia e recebe metade do que ganhava antes, como funcionário público nomeado de São Bernardo do Campo. É péssimo, eu acho que não existe coisa pior nos dias atuais. Para quem faz parte do mercado de trabalho, trabalhar informalmente, porque você não tem segurança nenhuma de que se você ficar doente, você não vai ganhar dinheiro, né? Então, ou você trabalha ou você trabalha. Trabalhadores informais como o Flávio já representam 51% da população economicamente ativa no Brasil. Alguns poucos são empreendedores bem-sucedidos, mas a grande maioria é empregado doméstico, camelô, vendedor de farol, motoboy, entre outras atividades mal remuneradas. A informalidade é um lugar de desproteção social em geral, mas é importante também atentar para o fato da desproteção social como o grande vilão dessa questão. Então, nesse contexto, o empreendedorismo surge muitas vezes como um discurso vazio, que vem justamente trazer digamos assim, uma roupagem para uma situação de desproteção social. Há mais de 40 anos, revendedores de produtos de beleza são empregados informais de grandes empresas de cosméticos. A tecnologia modernizou essa relação. A multiplicação de motoristas de aplicativos de celular apenas evidencia mais essa informalidade.
Tem uma multidão de trabalhadores que passa a ser recrutada de acordo com as necessidades do mercado. E ela é remunerada estritamente naquilo que ela produz, né? E ela não tem nenhum tipo de garantia de direito, de segurança, de estabilidade. Então a uberização é esse processo de você transformar o trabalhador num trabalhador informal disponível ao trabalho. No governo de Michel Temer, o trabalho informal cresceu por causa da crise econômica, do desemprego e da chamada reforma trabalhista, que incentivou a informalidade. O governo Temer é uma verdadeira tragédia para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles mais pobres e que mais precisam da renda do trabalho, né? Ele primeiro desvaloriza esse tipo de trabalho e com a reforma trabalhista ele faz quase diminuir, desaparecer as fronteiras entre um trabalho com direitos e um trabalho sem direitos. O trabalho intermitente, por exemplo, é isso. Você trabalha, você tem uma carteira, mas você não tem, ao final do seu ano, você não vai ter férias, você não vai ter 13º. Isso agora a gente tem até uma maquiagem no número de trabalhadores informais, dos trabalhadores formais, mas que também não conseguem acessar direitos. Arthur Henrique, que já foi secretário do Trabalho de São Paulo, afirma que nestas eleições estão na mesa basicamente 3 propostas sobre o mercado de trabalho. Uma representa a continuidade do governo Temer, outra aprofunda ainda mais as reformas desastrosas e a terceira, a dos partidos progressistas, pretendem reverter essa lógica que só beneficia os mais ricos. Fazendo propostas concretas, um plano emergencial de emprego, mão de obra, emprego formal, emprego com qualidade, com condições de serem implementados, como já fizemos em outros momentos no país. Retomando um projeto democrático popular, que é a proposta que está sendo apresentada, entre outras propostas na esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu pretendo voltar para a minha área, que eu sou professor de História, mas hoje eu ganho mais fazendo... trabalhando para aplicativo e prestando serviço para empresas de transporte do que dando aula. Pois bem, eu vi aquilo e eu achei estranho. Falei, nossa, como que as pessoas se sentem satisfeitas dentro de uma condição ali de quase escravidão? É uma forma de escravidão moderna. Você não ser regido por nenhuma lei, ter ali que trabalhar ganhando migalhas para uma empresa que ganha bilhões em cima de milhões de pessoas no mundo inteiro. Se é que não já chegou aí a casa do bilhão. Eu estou falando ali em milhões, mas vai saber se passou já na casa do bilhão aí. Bom, mas uma coisa é certa, né? A gente sabe, a gente da área da psicologia sabe que o sentimento de satisfação não quer dizer que a pessoa esteja numa boa condição. Ela pode se sentir satisfeita mesmo numa condição totalmente ruim. Ali, uma condição lesiva para ela. Mas mesmo assim ela se sente bem, né? Ela se sente satisfeita. Então, a gente não pode discutir o nível de satisfação da pessoa porque é algo muito individual ali da pessoa. Mas tudo isso começou quando começou-se um discurso contra a legislação trabalhista. Primeiro começou com a falácia, com a mentira, de que para que o brasileiro tivesse mais empregos, que as empresas investissem mais, contratassem mais, era preciso reduzir direitos, era preciso reduzir encargos trabalhistas, tal, reduzir a legislação trabalhista, deixar a legislação trabalhista mais favorável ao empregador. É claro que uma sociedade ela sempre tem que estar revendo as suas leis. Não tem problema nenhum nisso. Mas sempre visando melhorar essas leis, não piorar como foi feito no Brasil. Assim que o governo Temer entrou, após o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, essa reforma trabalhista ganhou força e sempre com esse discurso mentiroso de que era preciso diminuir direitos para gerar empregos. Sendo que alguns anos antes do golpe de 2016, poucos anos antes, o Brasil gerou milhões e milhões de empregos, ao ponto de quase faltar trabalhador no Brasil. Quase faltou, as empresas estavam já tendo dificuldade de encontrar trabalhador.
gerou-se muito emprego com essa legislação trabalhista que a gente tinha, com a CLT, que a gente tinha, que praticamente não existe mais. Eles falam que existe, mas praticamente não existe mais ali. A única coisa que tem ali é a formalização da exploração, tanto da Justiça do Trabalho, né, que é estão loucos para acabar com a Justiça do Trabalho também, e para definir algumas regras ali da relação trabalhador-empregador, sempre favorável ao empregador, claro. Né? Então fizeram uma atrocidade aí contra os trabalhadores. As pessoas que foram se manifestar nas ruas, né, houve muita manifestação. Eu mesmo fui em algumas manifestações contra a reforma trabalhista, fui lá na Paulista, me manifestei, e mesmo assim via nas redes sociais assalariados xingando aquelas pessoas de comunistas, de baderneiros, que a polícia deveria lá bater em todo mundo, que estava atrapalhando o trânsito. Pessoas completamente alienadas ali, que não sabe que lado está a orelha direita dela. Né? Mas infelizmente a gente tem essas pessoas que ela não tem noção da própria condição dela de trabalhador, né? É totalmente alienada. E, enfim, mesmo assim a gente foi defender essas pessoas, foi defender os direitos dessas pessoas, mas não deu, porque não houve uma adesão da sociedade, a sociedade se omitiu de uma certa forma, muitos trabalhadores se omitiram, e a reforma trabalhista foi aprovada. E eu vou fazer um vídeo sobre a reforma trabalhista, vou discutir os principais pontos dela. Mas hoje eu vou passar só por cima, assim, falando dela. Eu só vou falar os efeitos dela. Nós temos 30 milhões de desempregados. Pois é, você quando fala em 30 milhões, porque o número oficial são 13 milhões. E subocupados, eu estou somando os 13 milhões de desempregados e os subocupados. Subocupado é aquele que não tem carga horária suficiente para dizer que ele tem um emprego. Tá. Né? Então isso é muito grave. Tá. E 50% de todos que trabalham, da força de trabalho no Brasil, está na informalidade. Né? Não contribui com a Previdência, não tem proteção social, uma coisa grave. Então, nesse cenário, qualquer tipo de emprego, seja ele autônomo, seja ele tempo parcial ou em plataforma, ele é bem-vindo, porque é melhor que estar desempregado. Claro. Mas esse tipo de emprego não é o emprego que sustenta, né, o desenvolvimento de um país. Né? O emprego ele precisa ter qualidade. Qual é o emprego que tem qualidade? É o emprego que tem carteira assinada, é o emprego na engenharia, puxado pela indústria. Por isso que o tema da industrialização é fundamental para o nosso país. E alguns setores de serviço que são importantes na saúde, né, o médico, enfim. Né? Esse tipo de emprego que nós temos que incentivar. Então, o que está acontecendo no nosso país que é um desastre? Nós estamos montando o programa e a reforma trabalhista do Temer vai nessa direção e agora do governo Bolsonaro na mesma direção, é promover esse tipo de emprego, sem carteira, precário, de jornada parcial. Isso é um absurdo, quer dizer. Então, esse tipo de emprego você tem que proteger e ele é bem-vindo. Mas você precisa montar um programa para gerar empregos de mais conteúdo, emprego de qualidade. Então ela foi aprovada tal, e já está sendo aplicada aí à torta e à direita, né? Sempre contra o trabalhador. Há poucos dias, uma vizinha aqui, ela comentou, ela veio me perguntar sobre umas dúvidas que ela tinha referente à aposentadoria dela. E ela disse que ela trabalhava numa empresa terceirizada, uma empresa de limpeza, né, uma empresa terceirizada de limpeza, e que ela havia sido demitida. Olha só o que a legislação trabalhista permitiu. Isso é só um exemplo só, né? Eu não vou ficar falando disso, mas é só um exemplo. Ela disse que a empresa pegou ali vários funcionários e queriam demitir esses funcionários porque não havia mais necessidade aqui. Na CLT antiga, antes dessa deformação que teve, ela ia ser demitida e receber os direitos dela, os 40% de multa sobre o FGTS, enfim. Né? Ela ia receber os direitos dela. A empresa, primeiro, olha a manobra da empresa. A empresa não fez ela ser demitida, fez eles pedirem demissão. Então a empresa ofereceu locais muito longes para essas pessoas trabalharem. Outras cidades
Uma pessoa que mora aqui em Guarulhos ofereceram para ela trabalhar lá em Taboão da Serra. Ofereceram para trabalhar em outras cidades, Osasco. E muitas pessoas não aceitaram. Falaram, não posso trabalhar, eu tenho um filho pequeno, não sei o quê, cuido de um parente doente e tal, então não dá para ficar tanto tempo longe, vou demorar 3 horas para chegar, 4 horas para chegar no trabalho, para depois trabalhar mais 9 horas, né? 8 horas mais 1 hora de almoço, enfim, não vai dar. E ele falou, então você vai ter que pedir demissão. Então as pessoas ali falaram, eu não vou pedir demissão, tal, enfim, um acordo, fecharam um acordo, né? As pessoas pediram demissão, perderam a multa ali do FGTS e foram forçadas a pedir demissão e, enfim, perderam o emprego. Alguns fizeram um acordo de devolver, eles iam pagar a multa do FGTS, mas depois ele se comprometeu a devolver para a empresa. Umas coisas assim, bom, enfim, é isso que a legislação trabalhista está prevendo hoje em dia, porque a negociação entre trabalhador e empregador é soberano, não precisa mais da lei. Isso, a nova lei prevê isso, né? E até parece que o trabalhador tem força suficiente para bater de frente com a empresa, justamente visto que essa lei também enfraqueceu os sindicatos. Né? E muito trabalhador aplaudiu, né? Não tem que ficar dando dinheiro para esse sindicato, não. Então, aí aplaudiu, com todos os erros e acertos, os sindicatos ainda são as entidades que defendem os trabalhadores aí, que entram com processos coletivos, enfim, fazem algumas mobilizações, greves e tal. Mas o trabalhador, ele se sente, aí ele pensa que ele vai lá chegar no chefe dele e pedir o aumento que ele quiser, e o chefe, tá bom, não vou perder um funcionário bom como você, então eu vou te dar esse aumento. O chefe tá pouco se lixando para ele, ele fala, não quer trabalhar, você vai ganhar isso. E não reclama, senão abaixa o teu salário aqui, e você vai ter que aceitar se quiser continuar trabalhando aqui, porque a nova lei também permite isso. Então tchau, meu filho, não quer trabalhar aqui, não trabalha. Enfim, com todos esses ataques que fizeram contra os trabalhadores, outras formas de trabalho começaram a surgir, né? Como o Uber, como outras formas que tem há muito tempo, aí, como revenda aí por catálogos, pessoas vendem aí porta a porta, aquelas pirâmides, né, que algumas empresas fazem por aí, a pessoa entra, vai indicando outras pessoas, vai ganhando em cima daquelas pessoas, tal. E só quem está lá em cima fica muito rico, né? Só um punhado fica rico, né? A maioria não. A maioria se torna vendedor para essas pessoas enriquecerem aí. E essas pessoas hoje, essas pessoas com essas condições de trabalho, que antes se chamavam de bico, se chamava de biscate, se chamava, eu estou fazendo bico ali e tal, porque estou sem trabalho. Hoje estão chamando de empreendedorismo, simplesmente para enganar, para ludibriar as pessoas, para criar essa falsa sensação de satisfação. O trabalhador está ali sendo explorado, ganhando uma mixaria sem direito nenhum, e ainda se sentir um empreendedor. Ele se sentiu um empreendedor, ele se sentiu um empresário. Então eles mexem com o psicológico das pessoas de forma muito maldosa. Né? Infelizmente muitos caem nisso. Eu conheço muitas pessoas que ficaram desempregadas aí e que estão trabalhando nessas condições. Né? Até eles não precisarem, eles estão satisfeitos. Dá para ganhar, sim, dá para viver, dá para pagar minhas contas. Perfeito, perfeito. O problema é quando essa pessoa precisar, quando essa pessoa ficar doente ali, sofrer um acidente, ou tiver ali um problema que vai precisar despender o tempo dele, e ele não vai poder trabalhar, não vai poder ganhar. Esse é o problema. É esse o problema. Já que ele é um empreendedor individual, né,
Então ele vai ali, ele vai ter que arcar com essas coisas aí, com essa doença dele. E muitas vezes ele não tem condições, não vai ter condições. Ele ganha ali, ele paga as continhas dele, ele não tem um dinheiro guardado. E infelizmente não temos uma legislação que obrigue essas empresas a manter algum direito ali, né? Enfim, não regula o trabalho, a relação de trabalho com essas empresas aí, principalmente as de aplicativos, né? As de aplicativos. Vambora. Olha aí, ó, o motorista do Uber aqui embriagado, ó. Embriagado, ó. Se recusou parar o carro, ó, com as minhas crianças dentro aqui, ó. Vambora. Ó, as crianças minhas aqui, ó, a mulher, ó, com a criança aqui, ó. Vambora, ô mulher. O cara não tá conseguindo acessar nem o aplicativo dele aqui do Uber, ó. Já sei já. Já sei já, irmão. Você morre de embriagado, irmão? Tá certo isso aí? Cara, você tá sendo, ó, você tá sendo filmado, irmão. Você tá errado, filho. Vambora. Ô, dona, vambora. Você tá louco, irmão? Ó, meu filho tá aí dentro, ó. O meu filho tá aí. Se você der partida no carro, você vai se prejudicar. Senta aí, Dácio. Fica aí. Fica aí. Ô, dona, vambora. Não, aguarda aí que o direito tá chegando aqui. Se você arrancar é pior, irmão. Dona, vambora. O meu filho tá aí dentro. Não faça isso, não. Fica aí. Vambora, vambora. Se você arrancar, irmão, vai ser pior. Cara. Se você arrancar esse carro daí, vai ser pior. Dona, vambora, dona. Se você arrancar o carro daí, vai ser pior. Eu pedi pra você parar, você quis arrancar o carro, rapaz. Eu não quis. Olha o carro aí do Uber aí, ó. Ó. Ô louco, irmão, como é que você fala um negócio desse, irmão? Filho, vambora, vambora. Embora, irmão? Quanto você bebeu hoje, irmão, pra trabalhar desse jeito aí, velho? Bebeu uma? Aí você acha que tá correto. Bebeu uma, irmão? Olha ali, minha filha ali, olha ali pro seu lado ali, ó. Se você bate esse carro nesse porte aí agora aí, irmão. Cara, já fez coisa pior comigo isso aí, né? Como é? Já fez coisa pior comigo. Por quê? Já pegou... Olha como é que tá seu bafo, irmão. Ei, ei, ei. Não, não. É, meu filho tá aí não. Você não vai não ligar não. Você não vai ligar nada aí não, irmão. Você não vai lá ligar nada não, ó. Meu filho tá aí. Nós vamos esperar. Nós vamos esperar. Se você arrancar o carro é pior. Morte embriagado aí, pessoal, ó. Motorista do Uber. Aí, ó. Morte embriagado, ó. Então é muito cruel, né? Eu vejo hoje muita pessoa fazendo entrega aí com bicicleta, né? As pessoas estão se esforçando para conseguir. A princípio não é nada errado. O problema é isso, é a falta de direitos que essas pessoas têm. Essas pessoas não são garantidas por nada, porque o Estado, ao fazer essa reforma trabalhista criminosa, ele simplesmente abandonou o trabalhador à própria sorte e garantiu ao empresário, às grandes empresas, principalmente as grandes empresas, né? A terem ali, a dominar os empresários ali, a dominar os seus trabalhadores. Né? Chegou ao ponto daquela loja da Afan lá, daquela figurinha nefasta daquele senhor lá, que o pessoal chama de velho da Afan, obrigar os trabalhadores deles a fazer campanha pro Bolsonaro. Sabe, quem que ele pensa que é? Ele pensa que os trabalhadores dele são o quê? É gado? É boi? Que você pode fazer o que você quiser ali? Tanto que ele foi processado aí,
parece que perdeu aí na justiça, aí, o recorrer, não sei. Eu preciso ler mais sobre isso aí para me informar melhor. Mas o sujeito chegou a esse ponto e era um defensor da reforma trabalhista, claro, assim como defendia também a reforma da Previdência, né? Como todo canalha desse país defendeu, né? Estou falando dos políticos, dos poderosos, né? O povo muitas vezes não tem informação suficiente. Então esses eu nem classifico de nada, mas os grandes, os deputados, senadores que votaram a favor de reforma trabalhista são sim canalhas, são patifes da pior espécie. E são pessoas execráveis, pessoas que deviam ser execradas da vida política nacional. Espero que um dia sejam. Mas vai depender de você mesmo, do povo, né? Você que está assistindo aí. Então essa história de classificar trabalhos insalubres é uma forma de mexer com o psicológico das pessoas. É uma forma de fazer a pessoa sentir-se satisfeita com uma situação totalmente insalubre, psicologicamente insalubre, fisicamente insalubre, ambientalmente insalubre. E infelizmente muita gente está caindo nessa daí, né? Muita gente está caindo nesse discurso. Há pessoas que trabalham nessas condições, mas cientes, elas estão cientes disso. Mas há outras pessoas que trabalham nessas condições inconscientemente. Inconscientemente, elas trabalham se enganando ali, elas trabalham se enganando, achando que são realmente empreendedores, né? Já os empreendedores de verdade, eles chegam a ter ganhos ali suficientes, eles criam uma organização de trabalho que eles podem se manter quando eles estão estão doentes, estão sem poder trabalhar, né? Geralmente o empreendedor de verdade, ele paga INSS, ele tem algumas garantias, né? Mesmo assim, se ele não trabalhar, ele não ganha tanto, né? Mas ele tem ainda algumas garantias previdenciárias, por exemplo, auxílio-doença. Já esses trabalhadores por aplicativos, nem isso tem. Então é algo que a gente precisa começar a pensar, é algo que a gente precisa começar a se importar com essas pessoas, né? São trabalhadores, são seres humanos ali, são pais de família. Conheço muita gente que está trabalhando aí por via esses aplicativos aí, estão sobrevivendo ali, estão comprando as coisinhas deles, tal. Eu não estou dizendo que o ganho é pouco, que o ganho, muitas vezes o ganho é pouco, sim. Mas o sujeito muitas vezes precisa ralar para ganhar uma quantidade digna ali de dinheiro para poder sobreviver. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a não se deixar enganar por essa falsa ideia de empreendedorismo. Não é empreendedorismo coisa nenhuma, isso é bico, isso é biscate. Fábio William, lá de Brasília, bom dia para você. Bolsonaro defendeu mudanças aí na lei trabalhista, mudanças que aproximem as leis do mercado da informalidade. Que mudanças seriam essas? Ana, muito bom dia. Olha, falando para parlamentares de 3 partidos, o presidente eleito criticou o artigo 7º da Constituição, que garante o 13º salário, férias e o seguro-desemprego. Ele também fez críticas ao Ministério Público do Trabalho. A declaração foi depois dele deixar o centro de transição em Brasília sem dar entrevista pelo 3º dia seguido, o que é raro quando está em Brasília. Mas nas reuniões com as bancadas do partido dele, o PSL, o Progressistas e o DEM, falou bastante. Ele criticou a lei trabalhista. Legislação trabalhista, no que for possível, eu sei que está engessado no artigo 7º, vai ter que se aproximar da informalidade. O artigo 7º da Constituição é o que garante o 13º salário, férias, seguro-desemprego, por exemplo, e Bolsonaro continuou com as críticas. Uma outra coisa que estou bastante amadurecido, Ministério Público do Trabalho. Pelo amor de Deus, se tiver clima, a gente resolve esse problema. Não dá mais para continuar quem produz, né, sendo vítima de ações de uma minoria, mas uma minoria atuante. Então nós queremos que tenha fiscalização, sim, ver o que está errado, se faz observações, dá um prazo, depois volta, se aquilo não foi, a exigência não foi atingida, daí multa, e não fazer como está aí. Ser patrão do Brasil é um tormento.
mas o próprio presidente disse que ele gostaria que a relação de trabalho no Brasil fosse mais próximo da informalidade possível. É claro que ele vê apenas o lado do empresário, claro, ele só vê o lado do poderoso, né? Porque o pequeno empresário, o pequeno comerciante, aí, que muitas vezes tem ali 2, 3 funcionários ali na loja dele, né? Esse é outro caso. Essa pessoa ele nem pode ficar demitindo e contratando muito rápido, porque a rotina de trabalho deles ali é muito fechada. Né? Uma empresa ali com 10 funcionários, por exemplo, ele não pode ficar demitindo o funcionário da torta à direita, não. Então ele precisa manter o funcionário dele ali. Porque senão a empresa dele não anda. Se demitir algum funcionário ali que sabe mexer numa máquina, ele vai ficar uns dias desfalcado ali, semanas, até arrumar outra pessoa muitas vezes, né, que entenda daquele tipo de serviço. É diferente de uma empresa com 1.800 funcionários, com 2.000 funcionários aí, que pode substituir 40, 100, 400 funcionários tranquilamente, porque tem outros ali para suprir e eles têm como aguardar outros funcionários serem substituídos, eles chegarem ali. Então é diferente. Tanto o pequeno empresário, o pequeno comerciante, ele é prejudicado também por isso. O grande empresário não. Mas o governo está trabalhando para esse tipo de pessoa, para o grande empresário. Trabalhando até certo ponto, né? Porque a partir do momento que você deixa a sua população empobrecendo, ganhando cada vez menos, e tendo menos direitos trabalhistas, menos direitos previdenciários, você está formando uma população com menos poder aquisitivo. E uma população com menos poder aquisitivo é uma população que compra menos. E uma população que compra menos é uma população que consome menos. E se a população está consumindo menos, as empresas vão vender menos, elas vão produzir menos. Os comércios vão vender menos. Então, o empresário que defende isso aí, ele é burro. Empresário que defende direito trabalhista reduzido, ou defende reforma da Previdência, como essa que foi feita aí pelo governo Bolsonaro, que é outra reforma criminosa, terrível para o país, que a sociedade mais uma vez foi omissa. O empresário é burro. O empresário ele é tão ganancioso que ele acaba... Ele não é burro, né? Ele é tão ganancioso que ele acaba ficando cego diante da ganância dele. Porque eu já vi alguns documentários sobre empresários, empreendedorismo nos Estados Unidos. E é impressionante como os empresários lá se preocupam que o povo esteja ganhando bem, que o aposentado esteja ganhando bem, que o seguro lá do governo, que o governo paga lá para desempregados, seja um seguro razoável. Porque eles querem que a população esteja ganhando bem para gastar mais, para que ele venda mais. É diferente do daqui. O daqui parece que ele quer ver o outro pobre, ele quer ver o outro menos favorecido, simplesmente para ele se sentir melhor. Né? Então é assim, o Brasil tem uma elite que sempre proporcionou atraso no país, sempre proporcionou a pobreza, o atraso, e na verdade no final das contas estavam dando um tiro no pé. Eles estavam prejudicando eles mesmos, eles próprios. Bom, mas é isso. Eu queria passar essa ideia de que não se iludam com essa ideia de empreendedorismo. Porque empreendedorismo, além de criar esse efeito psicológico de que você é um empreendedor, de que você é independente, de que você tem que estar satisfeito, porque o empreendedorismo ele cria a ideia de que tudo depende de você, de que só depende de você, só depende do seu esforço pessoal. Então dá esses efeitos psicológicos ilusórios para a pessoa, que a pessoa ela se sente na obrigação de fazer tudo, enfim, ela não precisa de direitos, ela não precisa de nada. Tudo depende unicamente dela. Né? E não é bem assim que funciona. O trabalhador assim, que não tem nenhuma retaguarda, nem tudo pode depender dele. Mas é isso que eles querem fazer.
Se você não pedalar muito lá e rápido, se enfiar no meio dos carros ali, não fazer bastante entrega com a sua bicicleta, você não vai ganhar. Então você não é um bom empreendedor. Se você não correr muito com o seu carro aí, fazer várias viagens no dia aí com o seu Uber, com o seu carro que você trabalha de Uber, você não é um bom empreendedor. Então se você não ganhar muito, a culpa é sua. Aí você tem que trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia aí, para poder suprir as suas necessidades aí, suprir as suas contas. Então não se iludam com isso, O trabalhador brasileiro precisa aprender a se unir, precisa aprender a reivindicar os seus direitos, não é aceitar tudo não. E nem na onda desses canalhas, desses patifes aí, que fala que precisa de menos direitos para gerar mais emprego. Tanto que o Brasil, depois da reforma trabalhista, só tem desemprego, o desemprego continua aumentando. E vai aumentar cada vez mais, E vai ter mais pessoas trabalhando por aplicativo e cada vez as pessoas vão ganhar menos por causa da quantidade de pessoas trabalhando por aplicativo, que vai ser muito. Então, cada um vai ganhar pouquinho e as empresas lá vão ganhar milhões, porque as empresas de aplicativos, se tiver pouca gente trabalhando para ela ou muito, elas continuam ganhando a mesma coisa, desde que essas pessoas estejam fazendo o trabalho que tem que ser feito. Para elas é indiferente. Então, você que ganha X, você vai estar partilhando com o tempo, você vai estar partilhando esse X com todo mundo. Porque vai ter muita gente trabalhando igual a você, por causa da economia que está sendo destruída. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe seus comentários aí, conte as suas experiências, inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber quando tem vídeo novo no canal. Um grande abraço a todos, até breve. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Licença, para entrevista de emprego? Sim, eu não lembro. Obrigado.
tenho graduação, tenho 5 anos de experiência na área, tenho 2 mestrados, uma pós-graduação e falo 2 idiomas. Eu sou muito trabalhador, posso trabalhar final de semana. Eu também não tenho problema com hora extra, inclusive no feriado. Eu posso trabalhar 12 por 36. Eu aceito um piso salarial. 20% a menos do piso salarial. Eu posso receber tudo por fora. Eu abro uma MEI. Aí não precisa me registrar, nem pagar INSS, nem 13º, nem depositar fundo de garantia. Nunca em minha vida eu fiz greve. Tô nem aí pra direito trabalhista. Eu acho que sindicato não serve pra nada. Parabéns, você se humilhou muito bem. Podia ter arriscado um pouco mais, mas não tem problema. Nós vamos te ensinar a ser explorado. Muito obrigado por essa oportunidade, de verdade. Muito obrigado mesmo. Quando você disse aquilo dos sindicatos, tocou o meu coração. Olha, eu quase apertei o botão, mas eu lembrei que eu tenho que fazer uma demissão coletiva na minha empresa. Então eu fico feliz que você tenha ficado com o Marcos, que é um grande empresário e é um autêntico artista. Um artista da sonegação de impostos e da exploração do trabalho. Se a reforma trabalhista aprovada no Congresso fosse um reality show, ela seria mais ou menos assim. FENAFAR